Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 24 de outubro, nós vamos estudar, o guia de estudo, ouvindo a voz de Deus. O tema do estudo hoje vai ser a Bíblia Sagrada, O estudo 1 vai ser a Bíblia Sagrada. Então, vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, que o nosso dia hoje seja um dia abençoado, poderoso, guardado na Tua presença, que o Senhor cuide de nós e das nossas casas e de cada um de nós que vamos ouvir, esse estudo, que o Senhor venha falar poderosamente em nossos corações e que nós venhamos viver as Tuas verdades contidas na Tua palavra e que venhamos desfrutar da Tua presença do Senhor nesse dia e em todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, aqui no estudo 1 hoje, o tema é a Bíblia Sagrada, tá assim. A Bíblia é um livro diferente, né? Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros escritos por 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nelas contidas. Por abraçar essas verdades, blasfemos se tornaram os reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram os puros, o que torna, a Bíblia um livro tão especial. De onde vem o seu poder? Que valor tem, Que valor ela tem para as pessoas atualmente? Essas perguntas serão respondidas nesse guia de estudo. E realmente, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela já foi perseguida por muito tempo. E não só a Bíblia Sagrada, mas pessoas. E, inclusive, hoje, pessoas perseguidas e, ao mesmo tempo, por causa desse livro. Se fosse um livro tão simples e comum, não haveria tanta perseguição. Por que nós não caímos na real e pensamos? E isso é um livro muito importante, para que alguma coisa de muito bom ela tem, ou de muito ruim, para que, ela possa ser tão perseguida. Mas quando a gente vai para o outro lado, se for para o lado ruim, nós sabemos que o quê? Não tem nada de ruim aqui. Como que uma coisa ruim torna uma pessoa que era tão ruim uma pessoa boa? Um ladrão, uma pessoa que não vai mais roubar. Um assassino, uma pessoa que não vai mais assassinar. Então, isso não é uma coisa ruim. As pessoas que perseguem esse livro, instruídas por Satanás, querem que justamente que a gente se torne cada vez mais perversos e não conhecemos as verdades nela contidas, para que a gente o quê? Não venha ter uma transformação de vida. Porque quando a gente se aproxima da Bíblia, que é Deus falando conosco, que é o próprio Jesus nos instruindo aqui, a nossa vida é transformada. Então vamos lá. Como Jesus considerava a Bíblia? Como o próprio Jesus considerava a Bíblia? Olha, tá escrito aqui em João, o capítulo é o 7, o versículo é o 17. Como tá escrito? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus está falando aqui. A palavra de Deus, ela é a verdade para nós. A palavra de Deus é verdade. É ela quem traz para nós a verdadeira transformação, A segunda pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: qual é a situação de muitas pessoas, que estudam a Bíblia, do que eles necessitam para entendê-los? Nós buscamos lá em Atos 8, o capítulo é o 26, até o 31. Ali é contada a história de um eunuco, Filipe, o Espírito Santo toca nele e fala para ele ir até ao eunuco, um homem muito importante, tomava de conta de todos os bens da rainha de Candace ali, e ele estava lendo uma passagem de Isaías, e ali ele estava em dificuldade de entender a Bíblia. E com dificuldade de entender a Bíblia ali, o Espírito Santo toca em Filipe e fala, vai lá e explica para ele. Ele estava lendo a passagem de Isaías, em que falava de Jesus, que iria morrer como um cordeiro, ficar quieto, não ia falar nada, não ia se defender em nosso favor. E a dúvida dele era se Isaías estava falando dele próprio, do próprio Isaías, ou se estava falando de outra pessoa. Então, Filipe vai até ele e explica que ali estava falando de Jesus Cristo, que veio, que morreria e que morreu por nós em nosso favor. Aí ele entendeu, tanto é que quando ele entendeu a passagem da Bíblia, ali mesmo, ele pediu, o que te impede de me batizar? E Filipe o batiza ele. E essa é a verdade sobre muitos de nós. Muitos de nós estudam a Bíblia, tem muitos versículos, passagens na Bíblia, que
que a gente lê, a gente não entende. E para a gente entender, a gente precisa buscar a ajuda de Deus e em verdadeiros guias de estudo. E a gente buscar na palavra de Deus, não ficar só ouvindo o que os outros falam para nós. Porque tem muitas interpretações da Bíblia, cada um de seu próprio interesse, ao seu próprio gosto, ao seu próprio jeito. Não é assim. A Bíblia, ela é a verdade, ela vai te orientar, ela vai te dar o que é correto ali, à luz dela, ela própria se interpreta, a própria Bíblia se interpreta, né? Para você não tirar suas próprias conclusões. As segundas qual é a maneira correta da gente estudar a Bíblia? Está aqui em Lucas, o capítulo é o 24, os versículos é o 27. Então, qual é a maneira correta de a gente buscar estudar a Bíblia? É como? É comparar, né, os textos que tratam do mesmo assunto. Quando você lê um texto, tiver dúvida, você procura outros textos, né, que vai ter o mesmo assunto. Buscar outras passagens bíblicas que vai te explicar o mesmo assunto, né? Você não pode jamais estudar sem pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Seja sincero na tua oração e fala: Espírito Santo, eu não estou entendendo nada, abre meus olhos, meu entendimento, fala comigo aqui através da tua palavra e Ele irá te direcionar, né? E a segunda não o outro erro é você querer estudar o mesmo assunto ao longo das escrituras. Não, a Bíblia, ela tem várias referências para nós, várias referências de um assunto no Antigo, no Novo e assim sucessivamente. Nós temos um referente ao sábado, que é uma dúvida que todo mundo tem. O sábado, você viu que ele é falado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus praticou o sábado, Jesus guardava o sábado, Jesus fez tudo ali corretamente, né? Igual ele mesmo fala na sua palavra: eu não vim para tirar um tio, né? E não mudar nada nas escrituras, até que tudo se cumpra, até que eu venha. Então, há maneiras das pessoas interpretar o seu próprio modo, mas quando a gente vai para a Bíblia é clara, né? Deus criou o sábado para o homem desfrutar, para o homem descansar. Jesus guardou o sábado. O que Jesus não gostava em relação ao sábado era a maneira como os fariseus impusiam regras rígidas, leis duras. E Jesus não queria isso. Você acha que para Jesus era mais importante salvar alguém ou guardar o sábado? Naquele momento ali, ele guardou o sábado salvando a vida de uma pessoa. A vida das pessoas era mais importante. Ele era o Senhor e dono do sábado. O dono, ele faz o que quer, né? E como dono, ele guardou, preservou. E uma das mais importantes foi a vida das pessoas, e ele cuidou ali. Mas o sábado, ele não foi abolido. A gente não pode pegar aqui e falar: eu vou abolir o sábado e tá tudo certo. Não, Jesus guardou. O que a gente tem que olhar é para Jesus, como que ele fazia, qual que era a maneira correta da guarda do sábado. Era como os fariseus faziam ou como Jesus fazia? Da maneira que Jesus fazia. Outra aqui: que benefício recebe o estudante das escrituras? Nós temos aqui em João 5,39, né? Através da Bíblia encontramos o quê? A vida eterna. Ela testifica de mim. Jesus é o principal central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e o seu desejo de nos salvar. Lendo, encontramos o caminho da salvação. Então, aqui, quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra o caminho da salvação. E a nossa salvação nós encontramos onde? Em Jesus Cristo, né? Quando a gente pega Cristo como base principal do Evangelho, do início ao fim, lá no Gênesis, ele estava lá na criação, até o fim de todos os processos que vai ali em Apocalipse, quem está lá? Jesus Cristo. Então, se a gente segue esse meio que é Cristo, nós não temos como nos perdermos, né? E na Bíblia nós encontramos tudo isso. Que outro benefício prático podemos encontrar ao examinar as escrituras? Está aqui em João 8,32. A Bíblia, né, a verdade bíblica nos livra de quê? Do pecado. O Espírito Santo nos guia o quê? A toda a verdade. Aqui em João 16,13. Então, quando a gente vai para a Bíblia, aqui ela nos livra do pecado, Jesus nos salvando, Jesus morrendo em nosso favor, Jesus nos dando vida eterna, Jesus transformando o nosso caráter. Quando a gente vai para a Bíblia, é Cristo. A Bíblia é o próprio Cristo falando com nós, é o próprio Cristo nos direcionando. Não tem como a gente se perder quando a gente está nela. Agora aqui outra coisa: quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia? Tá aqui, ó, em 2 Pedro, o capítulo é 1 e o versículo é o 21. Quem inspirou as pessoas a escrever a Bíblia?
Ó, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essas pessoas não tiraram qualquer palavra e colocaram lá, não. Foi o próprio Espírito Santo que conduziu eles, né? Conduziu Moisés a escrever as Escrituras e tantos outros autores ali, né? Eles foram instruídos pela palavra de Deus, eles foram direcionados a colocar ali, não foi da própria vontade deles colocando lá qualquer coisa, não, né? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Aqui nós temos em 2 Timóteo 3,16. É somente o Antigo Testamento? Como muitos falam, que é só o Antigo Testamento que vale, ou só o Novo Testamento que vale. Tá correto? Com certeza não, não é verdade? Nem só o Antigo, nem só o Novo. Os dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo, foram Bíblias instruídos por Deus. Somente o Novo Testamento? Não. É toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, da criação até a reconstrução novamente de tudo. É o próprio Deus que instruiu as pessoas para deixar escrito para nos direcionarmos. Segundo esse texto, a palavra de Deus é útil para quê? Para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça. Né? Pela leitura das escrituras, nosso caráter é o quê? É transformado, porque quando a gente lê a palavra de Deus e se a gente deixar, ela transforma o nosso caráter. É impossível a gente não ser transformado quando a gente pratica as verdades nesse livro contido. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores? Ó, Êxodo, o capítulo 31, versículo 18. A única parte que ninguém escreveu foram o quê? Os 10 mandamentos, que lá em Êxodo, capítulo 31 e o versículo 18, está escrito que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Todos os mandamentos lá. Inclusive o mandamento, hoje nós fazemos questão de o quê? De anular, que é o quê? A guarda do sábado. E Deus não anulou o sábado. Né? O sábado está lá descrito nos 10 mandamentos. Jesus não veio para abolir, não. Ele veio para cumprir da maneira correta como era instruído na palavra de Deus e não da maneira que os homens queriam que fosse. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Não. Está aqui, ó, em Apocalipse 22, os capítulos